Tem tantas pessoas que estão bravas com alguém que eu tomei a decisão de que nunca vou pregar uma mensagem que não diga algo sobre perdoar. Perdoar as pessoas. Porque a Bíblia diz claramente que se nós não perdoarmos uns aos outros, Deus também não nos perdoará. Bom dia! Muito obrigada. Bom dia. Vocês estão tão bonitos? Eu estou tão bonita quanto vocês? Podem se assentar. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu agradeço a sua vinda. Preguei em lugares meio vazios e alguns bem vazios. Eu gosto quando o lugar está cheio assim, sabe? Amém? Eu vou orar por você. Pai, ora aqui hoje para que as pessoas absorvam a palavra como uma esponja. Que cada pessoa receba algo que precisa e que vai tornar a vida delas melhor. Que elas levem para casa e apliquem imediatamente. Em nome de Jesus. Amém. Bem, você viu meu belo Dave me trazer aqui hoje. Dave, ele já veio em muitas reuniões como essa. É incrível que ele consiga me ouvir de novo. Mas ele parece gostar disso. E ele ainda ri das mesmas histórias, tantas vezes repetidas. E Dave e eu estamos casados há 55 anos. Então eu decidi que vou continuar com ele e não vou... Alguém me perguntou se algo acontecesse com o Dave, se eu me casaria de novo, e eu disse não. Não, nós temos 4 filhos adultos e os nossos 2 filhos administram o dia a dia do ministério. Um deles é o CEO de todas as nossas missões em todo o mundo e o outro gere todo o restante de nossas mídias e as operações e tudo mais. E os nossos 2 genros trabalham conosco. Eu tenho uma filha que está no ministério, e então minha outra filha também trabalha comigo pessoalmente e ela cuida da sua mamãe. E ela administra as minhas contas e pede todas as minhas coisas e cozinha para mim uma vez por semana e me ajuda no que eu preciso. Nós somos muito abençoados e eu me sinto extremamente abençoada por poder fazer o que eu estou fazendo. E eu já ensino a palavra há 45 anos, sabe? E eu amo cada minuto disso, cada minuto. E então, como eu disse nos outros cultos, porque nós começamos ontem, Deus colocou algo específico no meu coração para compartilhar. E eu ia numa outra direção, mas quando começamos nosso ministério, o Ministério Joyce Meyer, há 35 anos atrás, Deus colocou algo em meu coração e Ele disse: há 3 coisas que eu quero que você faça, e se as fizer eu abençoarei seu ministério. E eu preciso dizer que o nosso ministério tem sido muito abençoado. Nunca pagamos nada com juros, conseguimos pagar tudo aquilo que nós temos sempre à vista e temos pregado o Evangelho por todo o mundo e Deus tem mantido sua palavra. E as 3 coisas que Ele me disse é: faça tudo o que fizer com excelência, seja uma pessoa íntegra e mantenha a contenda fora de sua vida, de seu casamento e do seu ministério. Agora, para manter a contenda fora da sua vida, você tem que se esforçar. Você tem que confrontar isso. Se você não confrontar as contendas, isso é como um câncer. E isso vai se espalhando de pessoa para pessoa e vai corroendo tudo em volta. E a contenda mata a sua bênção, mata a sua unção. E não ouvimos mais muito sobre unção hoje em dia, mas mais do que tudo nós precisamos da unção de Deus. É o poder, é a sua presença em nossas vidas. E quanto mais forte isso for, mais fácil tudo se torna para você. Amém? Eu pessoalmente sinto que realmente eu preciso da unção. Como eu disse antes, eu não faço nada realmente extravagante, eu não canto, não toco instrumento, eu só falo. E se você espera que as pessoas ouçam você falar, então você tem que ter algo a dizer que seja ungido ou não vai funcionar.
Então, eu já ensinei sobre excelência e integridade. Neste final da manhã e neste início de tarde, quero ensinar sobre contendas, a importância da unidade e harmonia. 1 Coríntios 3:3, Paulo diz, porque vós ainda não sois espirituais, e lembre-se de que ele estava falando com pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito, operando nos dons do Espírito, e ainda assim ele diz que eles não eram espirituais. É bem interessante, não podemos presumir que todo mundo que se senta em um banco de igreja é espiritual. Sabe por quê? Porque uma pessoa pode ser salva e ir para o céu e, no entanto, permanecer como um bebê cristão a vida toda. E todos nós meio que temos o foco, e meu foco é ajudar as pessoas a crescer e também a amadurecer, a se tornarem mais como Jesus, para que assim possam ser quem Ele quer que sejam e ter o que Ele quer que tenham. João 10:10 diz, o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que eles possam ter e desfrutar a sua vida e ter em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. E a Bíblia diz também que Deus, Ele pré-arranjou uma vida boa para nós vivermos e também possamos andar nela. Então Deus já preparou, mas nós temos que fazer a caminhada. Deus, Ele realmente não faz tudo por nós, sabe? Ele faz a parceria conosco, Ele nos lidera, Ele nos guia, Ele nos dá habilidade, Ele nos dá dons, mas nós temos uma parte nisso, e qualquer pessoa que não faça a sua parte não desfrutará da vida que Jesus quer que ela viva. E há uma boa razão para ficar muito preocupado hoje em dia, porque o mundo está uma bagunça e nós temos que acender as luzes. E o que quero dizer com isso é que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não coloque sua luz debaixo da mesa. Coloque no lugar alto, onde todos vejam. Então, não são aquelas pessoas incrédulas que vão mudar o mundo, mas somos nós. E como eu disse anteriormente, há muitos de nós estamos em todo mundo. Você pode imaginar o que aconteceria se cada pessoa que se diz cristã realmente agisse como uma pessoa cristã? Sabe, ser cristão não é apenas ir à igreja uma vez por semana. Odeio quando pergunto, você é cristão? E dizem, eu vou à igreja. Eu logo sei que há um problema ali. Porque eu posso ficar sentada na minha garagem o dia todo, isso não me fará ser um carro, só porque você... Sabe, só porque você se senta aqui, isto não me diz nada, e até mesmo como as pessoas agem na igreja não lhe diz nada, sabe? É como elas agem quando elas saem da igreja e principalmente como agem em casa, a portas fechadas. Nós temos que estar comprometidos em fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Não apenas quando alguém que queremos impressionar está olhando. E Paulo disse, vocês não são espirituais? Vocês têm a natureza da carne, e a Bíblia amplificada diz, vocês estão sob o controle de impulsos comuns. Em outras palavras, eles seguiam seus próprios pensamentos, seguiam seus sentimentos e a sua própria vontade. Eles queriam que Deus fizesse o que queriam, eles não estavam no ponto em que estavam prontos para fazer o que Deus queria. Eu notei por alguma razão, há semanas atrás, quando eu estava lendo que Jesus não orou só uma vez para não ter que beber o cálice, se fosse possível. Ele orou por 3 vezes. A mesma coisa no jardim do Getsemane. Pai, se possível, passe de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele saiu e voltou novamente. Pai, se possível, passe de mim este cálice, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o que eu tiro disso é que Jesus não queria ir para a cruz, porque ele sabia como
E não era só uma dor física, ele se tornou pecado, não só tomou o nosso pecado, ele tornou-se pecado, e eu não posso nem imaginar o quão absolutamente terrível isso deve ter sido para ele. Mas a questão é que, ainda que houvesse algo que ele queria o que Deus queria mais do que queria o que ele queria. Não quero que percam isso, porque esse é o lugar que Deus quer que estejamos, sendo cristãos maduros, quando, embora você tenha algo que você quer ou algo em sua vida que você não quer, que você ainda fará as coisas do jeito de Deus, não importa como se sinta a respeito, porque você quer o que Deus quer mais do que quer o que você quer. Amém? Eu amo isso. E então ele continua dizendo, porque ele sabe que eles não são espirituais. Ele diz, enquanto houver inveja, ciúme e contendas e facções, que são divisões entre vocês, vocês não são espirituais e sim carnais, se comportando segundo o padrão humano e como meros homens não transformados. Então, a inveja, o ciúme, a contenda, são todas essas coisas que trazem divisões entre as pessoas. Nós não temos poder se não formos unidos. E você não vai se dar bem acidentalmente com os outros, só conviverá se fizer isso de propósito. Porque não existe ninguém de quem você seja próximo que vai gostar 100% de tudo o que você faz. E é impossível se dar bem com as pessoas se você não for extremamente generoso em perdoá-las. Amém? E há pessoas aqui hoje sorrindo para mim que estão bravas com alguém, sabe? Você pode até ter vindo com a pessoa de quem está com raiva. E pode até ser um segredo. Talvez seja alguma coisa que só você sabe, você age como se tudo estivesse bem. Mas veja, a contenda é uma coisa muito interessante, sabe? Eu estou tão feliz por Deus ter me ensinado isso no início da minha vida, porque nós realmente trabalhamos para manter a contenda fora de casa. E eu quero te falar algo. Eu nunca fiz isso, sabe? Eu nunca vou subir aqui neste púlpito e pregar quando estiver com raiva de alguém. Vou engolir cada grama de orgulho que eu tenha e pedir desculpas achando que estou errado ou não. Eu não vou me levantar e pregar a palavra de Deus com raiva em meu coração. E precisamos ser muito comprometidos com isso. Sabe, é um problema muito, muito grande. Tem tantas pessoas que estão bravas com alguém que eu tomei a decisão de que nunca vou pregar uma mensagem que não diga algo sobre perdoar. Perdoar as pessoas. Porque a Bíblia diz claramente que se nós não perdoarmos uns aos outros, Deus também não nos perdoará. Parece que ignoramos isso. Mas nós precisamos. Bem, Joás, se você não sabe o que fizeram comigo. Bem, talvez eles não mereçam o seu perdão, nós não merecemos o perdão de Deus. Veja, Ele nunca nos pede para fazer nada por outra pessoa que não tenha feito o primeiro por nós. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, Deus nos perdoa pela mesma coisa. Ele nunca desiste de nós. Deus sempre acredita no melhor de nós. Mas Ele diz claramente, se você não perdoar os outros, eu também não te perdoarei. E eu não quero nada entre eu e Deus, eu preciso dele na minha vida. Eu preciso dele com força total na minha vida. Eu preciso ouvir de Deus, ser guiada e liderada por Deus. Honestamente, eu não sei como as pessoas que não são salvas conseguem sequer se levantar da cama todos os dias. Eu não sei como eu poderia sobreviver um dia se eu não tivesse Jesus em minha vida. E mesmo que com quem quer que você esteja bravo, talvez não seja com ninguém aqui, mas talvez você conheça alguém que esteja bravo. Talvez quando você fica bravo com alguém, eles não merecem o seu perdão. Mas você merece paz. Vou repetir. Talvez eles não mereçam o seu perdão, mas você merece ter paz.
E por que estar bravo com alguém que está se divertindo e nem se importa por você estar bravo? Você não os fere com a sua raiva, fere a si mesmo. E quando você fica com raiva de alguém e fica tentando se vingar, você bloqueia Deus de cuidar da situação. Mas se você ora por eles, como diz a Bíblia, e você os abençoa, e você nunca fala mal deles, mas ora por eles, e se tiverem necessidade, você supre essas necessidades. Nossa, quão poderoso isso é. Bem, Joyce, isso é muito difícil de fazer. Deus nunca nos diz para fazer algo que seja difícil demais. Nós temos que parar de usar essa desculpa, é muito difícil. Deus nunca lhe dirá para fazer algo que você não consiga fazer. Vou dizer isso de novo. Deus nunca lhe pedirá para fazer algo que você não consegue fazer. Eu realmente nunca vi tanta gente brava no mundo como hoje. Está em toda parte. E espero que não haja tanto disso na igreja como em outro lugar, mas eu nunca preguei uma mensagem sobre contenda ou falta de perdão como esta aqui. Se eu pedisse para levantar as mãos, o que não vou fazer hoje, mas sempre faço, eu nunca tenho menos de 75% a 80% das pessoas dentro da igreja para as quais estou pregando. Nunca tive menos de 75% a 80% de pessoas levantando as mãos me dizendo que estão com raiva. Então não é de admirar que não estejamos impressionando o mundo. Cada uma das pessoas que estão aqui hoje, inclusive eu mesma, meu marido, as pessoas que trouxemos conosco, cada um de vocês, todos individualmente temos a responsabilidade de tirar a contenda de nossas vidas e trabalhar com Deus para mantê-la fora, não importa o quanto orgulho tenhamos que engolir. Você não pode ter contenda sem orgulho. Onde há contenda, há orgulho. Bem, eles não merecem o meu perdão, bem, você não merece o perdão de Deus e nem eu. A contenda é definida como brigas, desentendimentos, discussões acaloradas e uma corrente de raiva. E a parte que é realmente assustadora é a corrente de raiva. Todo mundo meio que sabe que algo está errado, mas ninguém sabe o que é. Parece não haver uma unção. Duas pessoas podem pregar exatamente a mesma mensagem, palavra por palavra, e uma delas penetrar em seu coração e mudar a sua vida, e a outra não significar nada para você. Bem, qual é a diferença? A unção. É a unção que quebra o jugo da escravidão na vida das pessoas. Digamos que você tem uma equipe de louvor e quem quer que seja o líder de louvor saiu por algum motivo, então agora há uma vaga para o líder de louvor e, claro, a maioria das pessoas na equipe de louvor quer ser o líder e só pode ser um, então digamos que algumas das pessoas da equipe de louvor sejam um pouco carnais, um pouco não espirituais, como Paulo disse, então quando alguém é escolhido como líder de louvor, elas não gostam, então elas começam a dizer coisinhas nos bastidores, sabe? Bem, ela não vai conseguir cantar sem desafinar. Meu cachorro canta muito melhor do que ele. Essas coisas são assassinas, elas matam a unção. Então, de repente, se alguém não der um basta, eu quero pedir hoje para você para assumir uma nova posição. Quero que se torne um interruptor de contendas na igreja. Em vez de você ficar passivamente ouvindo as pessoas falando mal, seja ousado o suficiente para dizer: pare, eu não quero ouvir isso. Ou, vamos falar sobre algo positivo. Ou, quer saber? Nós também não somos perfeitos, mas existe algo que você pode dizer para que a pessoa saiba que você não vai entrar naquela situação. Não fique parado sendo um depósito de lixo para alguém te encher de lixo, sabe? E nem deixe que envenene o seu espírito. Toda vez que alguém vem falar algo de ruim sobre alguém para você,
Ainda que você não queira acreditar, isso te afeta de alguma forma. Isso afeta a atitude que você tem em relação a alguém. Então você tem que lutar para manter bons pensamentos sobre os outros. Infelizmente, hoje com o Facebook, meu Deus, misericórdia. Sabe, alguém pode te dizer algo sobre outra pessoa e você conta isso a outra pessoa, e então elas entram no Facebook, vocês viram isso? E para início de conversa nem sequer era verdade, nem de longe era verdade. E sabe, isso aconteceu comigo há alguns anos atrás, sabe? Alguém disse que eu tinha morrido. E as pessoas ficaram ligando para o escritório, ficaram chorando e dizendo: a Joyce morreu. Eu tive que entrar no Facebook e dizer: ei, aqui estou eu. Adivinha, eu não morri. Mas a loucura disso tudo é que as pessoas acreditam, elas acreditam em tudo que leem. E uma das coisas que a Bíblia diz em Mateus 18, que definitivamente precisamos aprender a obedecer, diz que se você tem algo contra o seu irmão, você deve ir até o seu irmão em particular. Não diz para a gente ir para outra pessoa. Você deve ir ao seu irmão em particular e tratar isso com ele. Quando alguém vem e lhe conta uma história sobre uma outra pessoa, a primeira coisa que você deve dizer é: você já falou com ela? As pessoas não querem ir até as outras e contar que estão com raiva, elas querem fofocar, julgar e criticar. Então nós temos que ser obstáculos e chegar ao ponto em que nos recusamos a fazer parte disso. Não quero deixá-los com raiva. Bem, acho que nós realmente temos uma responsabilidade uns com os outros de nos confrontar se estivermos indo pelo caminho errado. O amor não é só rosas e flores. Quero dizer, realmente, se você ama alguém, às vezes tem que estar disposto a falar algo que eles não querem ouvir, sabe? Amém? Então a contenda tem que ser mantida fora da sua vida. Podemos discordar de forma agradável, fazendo isso respeitosamente, todos têm direito à sua própria opinião. Mas veja, até mesmo nessa coisa que nós passamos com a pandemia e as famílias se dividiram sobre quem ia se vacinar, quem não ia se vacinar, quem ia usar máscara, quem não ia usar. Isso? Fala sério. Sabe, cada pessoa tem o direito de fazer o que elas sentem que querem fazer. E, sinceramente, ninguém precisa ter nada a ver com isso.